Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje comigo tem o Chico Lang. Boa noite, Celso. E Paulo Sérgio. Boa noite, Celso. Tá vendo? Chicão, você de Boa noite. casa. Olha só, a gente tem muita coisa hoje, muito assunto interessante. A começar a definição das quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até o final. Novo ranking de torcidas, a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, a apresentação de Balbuena no Corinthians e o Rogério Ceni quebrando a cabeça para montar o time para a sequência da temporada. Tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Estamos de volta com a definição das quartas de final da Copa do Brasil. Arte na tela para você. De um lado da chave temos Atlético Goianiense e Corinthians com o primeiro jogo em Goiânia. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Fortaleza e Fluminense, com o confronto de abertura no Ceará. Do outro lado aparecem São Paulo e América Mineiro, com partida de ida no Morumbi. Quem passar pega o classificado entre Flamengo e Atlético Paranaense, que decide a vaga em casa. Os jogos de ida acontecem nos dias 27 e 28 de julho e a volta nos dias 17 e 18 de agosto. E esse é o tema da nossa enquete do dia. Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Corinthians ou São Paulo? Para votar é só entrar no site gazetesportiva.com. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. E eu pergunto para vocês, quem se deu melhor no chaveamento? Corinthians ou São Paulo? O Corinthians, né? Tem nem o que pensar. O Corinthians pega o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, depois talvez pegue até o Fluminense ou a Fortaleza. São equipes que equivalentes ao Corinthians, né? O Corinthians completo agora, né? Diferente, né? Com Balbuena, com todos esses reforços que chegaram. Yuri Alberto, o William, Renato Augusto, Maicon, né? E aí sim, vai dar para formar aquele quarteto mágico ali, né? No ataque. Eu acho que para o Corinthians foi muito bom. Para o São Paulo, complicada a chave de São Paulo. Porque, não que o São Paulo não passe pelo primeiro adversário, mas depois tem o Flamengo. E o Flamengo, além daqueles jogadores que já tem, que fazem uma diferença danada, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, né, Marinho, que era do Santos, né, ele vai ter o Vidal e vai ter também o Cebolinha. Quer dizer, é um time de respeito. Eu não sei não se o São Paulo passa, mas para a chave do Corinthians, para o lado do Corinthians está melhor. O que você acha, Paulinho? Bom, na realidade, se for no âmbito geral das quatro equipes de um lado, das quatro equipes do outro, a chave da equipe do São Paulo, Flamengo, ali é complicado. Atlético Paranaense, ali é muito complicado. Agora, se nós formos avaliarmos, né, somente São Paulo e o Corinthians para essa primeira partida, eu creio que quem leva vantagem é o São Paulo. O América não vem tão bem. O América mais fácil que o Atlético? O Atlético Goianiense, eu tenho uma coisa com esse negócio de Atlético Goianiense, o Jorginho está fazendo um bom trabalho lá e o Corinthians até ganhou lá, mas se nós fizermos a retrospectiva, Chicão, faziam 2 anos que o Corinthians não ganhava do Atlético Goianiense. É um adversário que não é fácil. E é um outro jogo, é um foi eliminado, outro momento. inclusive, pelo Atlético na Copa do Brasil. É um outro momento. Então, lógico que chaveamento de um lado e do outro, São Paulo ali é mais perigoso. Ainda assim, né? Pensar bem, melhor pegar um Atlético Goianiense que pegar um Flamengo. Sem dúvida. Um Atlético Paranaense. Sem dúvida. Agora você vê a diferença que faz o Palmeiras não estar aí, né? Sim. Porque se tivesse o Palmeiras, nossa, ia ser difícil, porque o Palmeiras voltou a jogar bem, né? Não está ainda com aquele futebol que a gente está acostumado a ver. Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, não é fácil não, cara. Lembrando que você pode ganhar um presente muito especial aqui do Gazeta Esportiva. Esta bola, top, pode ser sua. Então entra lá no nosso Instagram e comenta com seu nome e sua cidade neste post que está aparecendo agora aí na sua tela. Na sexta-feira a gente vai anunciar quem vai ficar com esse presentaço da loja Gold Placa de Santo André. Hoje saiu um novo ranking das maiores torcidas do Brasil. Dessa vez a pesquisa foi feita pelo jornal o Globo com o Instituto IPEC. Vamos ver como ficou. Como já era de se esperar, o Flamengo aparece na liderança com 21,8%. O Corinthians aparece logo atrás com 15,5%. O São Paulo é o terceiro com 8,2%, seguido de perto pelo Palmeiras com 7,4%.
Na sequência, temos Vasco, 4,2%, Grêmio, 3,2%, Cruzeiro, 3,1%, Inter, 2,2%, Santos, 2,2% e Atlético Mineiro, 2,1%. Esses números são condizentes com a percepção de vocês? Aliás, queria lembrar, o Petralha falou que o Atlético é muito maior que o Santos. O Atlético Paranaense está aí entre os 10? Não está. Mas é estrutura. Estrutura. Não, só para Mas lembrar. ele Eu não quando ia falou, perder a oportunidade. Ele quando falou, ele foi maldoso. Hoje o Atlético é maior que o Santos. Isso, ele quis rebaixar o Santos mesmo. E não é assim. Agora, vou dizer uma coisa, vamos colocar os pingos nos is aí, não querendo parafrasear lá o programa da Jovem Pan, Com certeza o Chicão não gostou de 15%. Não é isso, Paulo. Não? Porque a pergunta que eles fizeram, a pergunta básica, eu li essa matéria logo cedo hoje de manhã, já fiquei nervoso. A pergunta básica que eles fazem é a seguinte: qual o seu time do coração e qual aquele time que você mais se simpatiza? É lógico que é da Flamengo, pô. Todo lugar que você vai, todo mundo simpatiza com o Flamengo, principalmente na região norte e nordeste. Então, a pergunta deles já foi uma pergunta para dar Flamengo. Agora, se você pergunta qual o seu time de coração e nada mais, eu duvido que o Flamengo ia dar todo esse monte de porcentagem que deu aí. Não dava, não. E outra coisa, juntando Corinthians, São Paulo e Palmeiras, deixa o Flamengo, 10% atrás, segundo essa pesquisa deles aí. Então, o futebol paulista, sim, é que tem que ser respeitado nessa brincadeira toda. Se nós observarmos bem esse momento das equipes, né, o Flamengo leva uma vantagem enorme. Né? O Flamengo aí tem, nesses últimos anos, tem chamado essa galera nova, tem crescido aí. É lógico que o Corinthians também, sempre em segundo colocado ali. Eu também sou como o Chico, assim, não acredito muito nessa disparidade aí do primeiro para o segundo. Aí depois a gente vê do segundo para o terceiro, né? Eu não creio que é tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, essas duas equipes levam vantagem no cenário brasileiro, sim. Hora da bola rolar aqui no Gazeta Esportiva. Ontem nós tivemos o encerramento da 17ª rodada do Brasileirão com o duelo entre Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. O Alexandre Silvestre estava lá para contar a história desse jogo para você. Dá uma olhada. Ainda digerindo a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou ao Allianz Parque com quase 40 mil pessoas presentes para retomar a liderança isolada no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há 3 rodadas, recebeu o Cuiabá vindo de 2 vitórias e querendo se afastar da zona do rebaixamento. O goleirão Walter, em parceria com a trave, impediu que Mike abrisse o placar. Mais adiante no jogo, pegou quase em cima da linha aquele que seria um gol contra. Aos 30, no chute de Menino, bateu roupa, enquanto Danilo vacilou no rebote. O visitante arriscou cruzando uma ou outra bola perigosa na área do Verdão. Tentou encaixar um contra-ataque. O Valdívia quis ver se o Everton estava ligado. No início do segundo tempo, a rede balançou. Veron deu uma de Rony, que anda machucado, e não perdoou. Aprecie com moderação, hein, meu garoto? 1-0 Palestra, com o VAR validando o gol. E o Murilo? Se o Becão fizesse esse aí de calcanha, seria lindo, né? Já o Everton meteu aquele golpe de vista na testada do Marlon. O Breno Lopes se matou pela bola pro Atuesta espirrar o taco. Wesley pegou na veia, Walter foi buscar. E pronto, 1-0 Verdones. Palmeiras reabilitado, voltou a vencer, reassumiu a ponta da tabela do Brasileirão. E página virada sobre quinta passada, Abel? Olha, para bem do futebol brasileiro e da verdade esportiva, é bom que não te esqueça o que se passou na quinta-feira. Para bem da verdade esportiva e da credibilidade do futebol brasileiro, é bom que não te esqueça o que se passou quinta-feira, porque eu espero e desejo que isto não sejam águas passadas e que amanhã já esteja tudo bem e que as pessoas façam acontecer, passam a ações. Se as pessoas competentes não têm recursos, se não têm conhecimento, formem as pessoas. E eu só falo no contexto de futebol. Eu, quando estou aqui a falar, só falo do contexto de futebol. Não me levem para outros lados. Eu sempre que venho aqui falar, o contexto é futebol, certo? Não me levem para o lado da política, nem
de outras coisas. Eu sempre falo aqui no contexto do futebol, certo? Portanto, como te disse, é uma boa pergunta. Não podemos esquecer o que se passou na quinta-feira. Não é para o bem de Palmeiras. Palmeiras foi o prejudicado, mas amanhã pode ser outro clube. E para o bem do futebol brasileiro, eu não quero que outro clube passe o que o Palmeiras passou no último jogo. E para o bem de todos, é bom que se tome medidas, nem que seja qualificar e educar as pessoas que estão à frente para entenderem que realmente é muito grave quando nós temos uma ferramenta e não a sabemos utilizar. Queria colocar para vocês a discussão. Acho que me parece que não tem dúvidas que o Abel está certo. Houve um erro na hora de traçar a linha ali, não foi traçada, havia um impedimento e o São Paulo ganhou um pênalti. Agora, gostaria muito de ver esse mesmo tipo de comportamento também quando for favorecido. Muitas vezes só de olhar para o próprio umbigo e ignorar quando favorece. Eu acho que essa declaração ajuda o futebol, mas se for também, quando for favorecido, também tem que levantar a mão. Não pode se calar. Eu creio que o Abel não é de se calar. Ele não é de se calar. É lógico que eu também não vejo um momento assim, depois de uma vitória importante contra o Cuiabá, continua primeiro na tabela. Eu creio que teria que focar mais no jogo que aconteceu contra o Cuiabá. É lógico que o que aconteceu na quinta-feira foi uma falha gravíssima e todo mundo viu isso. Agora, como você mesmo frisou, eu acho que ele, na hora que tiver que falar que foi pênalti, que não foi pênalti, eu acho que ele vai falar. Olha, o Paulinho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Abel deixou bem claro aí que ele tem posicionamentos a respeito do futebol brasileiro. Então, é isso, Abel, que a gente quer, né? Você está se referindo também àquela questão da educação, mal interpretada. Eu entendi o que ele quis dizer. E vou dizer uma coisa para você, ele não está de todo errado, não. Você vê, o Paulo Sérgio, que eu conheci, garoto, criança ainda, que é 14, 15 anos de idade, ele foi para a Europa, aprendeu alemão, hoje é representante do Bayern de Munique e da Bundesliga aqui no Brasil. Ele fala outras línguas também, como italiano, fala, consequentemente, o espanhol, arranha no inglês. Quer dizer, é um cara que eu conheci, garotinho, ia para o grupo escolar e olha onde ele chegou. Quer dizer, por esforço, o cara tem que também, o jogador de futebol tem que se tocar, porque muitos hoje, Paulo, não tem essa vontade de saber, que você tinha desde criança, que eu te conheço. Então eu acho que quando ele falou no futebol, ele não foi maldoso, ele não quis humilhar ninguém. Não. Ele quis falar isso, olha, o jogador brasileiro precisa trabalhar um pouco mais o intelecto. É isso que você entendeu também ou eu estou errado? Não, eu estava conversando hoje com um amigo, o Pepinho, e sobre essa questão da postura dos atletas brasileiros, né? E nós estamos perdendo muito espaço lá fora. Estava agora, há pouco tempo, algumas semanas na Alemanha, o número de brasileiros na Bundesliga vem caindo muito. Por quê? Porque não se adaptam, querem voltar rápido. Não aprende a língua. Não aprende a língua, não aprende a cultura. Então, tudo isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Né? Lógico que o Abel tá num momento importante até para passar essa mentalidade europeia para esses jogadores que estão no Brasil. E isso é muito bom. Esses treinadores estrangeiros estão no Brasil hoje para nos ajudar a fazer com que esses jogadores aí entendam um pouco mais da importância que é o profissionalismo no futebol. Eu prefiro ver a coisa desse jeito do que criticar o Abel por ele ter falado, tocado na educação do jogador brasileiro. A gente sabe que a educação do jogador brasileiro não é lá grande coisa. O próprio Paulo desenvolveu todo o intelecto que Deus deu para ele, né? O talento que ele tem intelectualmente falando, lá fora, não aqui, né, Paulo? Então, quer dizer, o cara tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Vamos ver então como ficou a classificação após o encerramento da 17ª rodada? Vamos lá. Palmeiras assumiu a liderança, agora com 33 pontos, 2 de vantagem em relação ao vice-líder Atlético Mineiro. O Corinthians caiu para a 3ª posição, com 29, mesmo número de pontos do Internacional em 4º. Fecham o G6. Fluminense e Atlético Paranaense, ambos com 28 pontos. Em seguida aparecem Flamengo, Red Bull Bragantino, São Paulo e Santos. E virando a página, temos Botafogo, Avaí, Goiás, Ceará, Cuiabá e Curitiba. Na zona do rebaixamento, América Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude.
Vocês acreditam que o Fortaleza tem força para sair dessa degola no segundo turno? Aliás, desses 3 que estão na zona do rebaixamento, 3 estão nas quartas de final da Copa do Brasil. América, Atlético Goianiense e Fortaleza. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O segundo turno todo pela frente dá sim para o Vojvoda, que está fazendo um trabalho lá, não é de hoje, né? Bom trabalho, recuperar o Fortaleza. Mas o Fortaleza precisa ganhar, gente. Precisa fazer ponto. Nem que seja com gol de mão, mas tem que fazer. Né? Nem que o cara engane o VAR, engane todo mundo, mas tem que começar a somar ponto. Nos próximos 5 jogos, nos primeiros 5 jogos do segundo turno, e nessa última rodada, o Fortaleza tem que ganhar. Aí você vai falar, bom, aí o Fortaleza se livrou. Porque, ó, são 5 jogos, são o último jogo agora do meio de semana e do final de semana. São 6 pontos. Mas se os 5 primeiros jogos de lá, são mais 15. Então aí já dá para você falar, bom, Fortaleza engrenou de novo. Né? E vai também o Fortaleza perde um jogador importante, né, Chicão? Que é o Pikachu, né? Perde. Perde verdade. Um jogador importante que... Pro esquema do Vojvoda, não que ele seja importante pro futebol brasileiro, mas pro esquema do Vojvoda é um jogador que vai deixar muitas saudades lá. Agora, eu creio que vai ser muito difícil, Celso, porque na hora que o Atlético Goianiense começar a focar só no Campeonato Brasileiro, o América só focar no Campeonato Brasileiro, e aí vai ser uma guerra lá embaixo, viu? Lembrando que o Atlético eliminou o Goiás, metendo 3-0, e o América eliminou o Botafogo, vencendo lá e cá. Lá e em Minas também. Enfim. Mas é difícil, né? É um campeonato diferente do outro, né? Sim, Pontos claro. corridos é uma coisa Sim. e mata-mata é outra, né? Vamos então para a Academia de Futebol para saber das novidades do líder do campeonato. Boa noite, Silvestre. O Gabriel Veron continua protagonizando o noticiário palmeirense depois do flagra na balada, da multa e do gol que recolocou o Palmeiras na ponta da tabela. Estão falando que ele pode deixar o clube. Explica para a gente essa história aí. Pode sim, Celso. Não é de hoje, né, que o Gabriel Veron, jovem talento do Palmeiras, está na mira de clubes europeus. O Gabriel Veron, que ontem marcou o 14º gol dele com a camisa do Palmeiras, com quase 100 jogos no time profissional. Foi o 100º gol do Verdão na temporada 2022, gol importante que devolveu a vitória ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, retomando a liderança, 2 pontos à frente do Galo, como você mostrou agora há pouco. O Gabriel Veron está agora, nesse momento, na mira do Porto de Portugal. O clube português teria feito uma sondagem em relação ao Gabriel Veron na casa dos 10 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais. O detalhe é que o Palmeiras é dono de 60% da fatia da pizza, né? 60% dos direitos econômicos do Gabriel Veron, e nesse primeiro momento não teria gostado muito dessa proposta. É só um início de negociação que vai surgindo. Palmeiras espera por uma proposta formal, oficial, sobre a mesa da Leila Pereira nas próximas horas. Falando agora de outro baixinho bom de bola, esse aí já é herói, ídolo, hipercampeão com o Palmeiras, o Dudu, que falou hoje sobre a vitória de ontem. O Dudu é o 4º jogador com mais vitórias na Casa Palestrina, em todos os tempos, contando Parque Antártica, Palestra Itália, Jardim Suspenso. E agora, o Allianz Parque. Fala aí, Baixola. Acho que dentro de casa a gente tem que somar os 3 pontos, né? A gente tá aí na luta pelo título, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e os times estão se desdobrando para jogar contra a gente, né? Ainda mais dentro do Allianz, então a gente, não importa se é 1-0, 6-0, o importante é no final do jogo a gente somar 3 pontos para continuar aí nossa luta pelo título. Acho que sim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil contra o América, né? Como a gente vem sempre tendo jogo lá lá em Belo Horizonte, né? Jogos difíceis contra o América. Tenho certeza que quinta vai ser outro muito difícil, mas a gente precisa somar nossos 3 pontos aí para continuar a nossa busca pelo título. Dudu, substituído ontem no segundo tempo, depois que o Palmeiras fez o gol que acabou decretando o resultado e a vitória sobre o Cuiabá.
terceira vez que o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, venceu 2, perdeu 1, justamente no primeiro encontro histórico entre essas duas equipes, que foi no Campeonato Brasileiro, primeiro turno do ano passado. E já eu volto para falar da reapresentação de hoje aqui na Academia de Futebol e das boas novas alviverdes para o jogo contra o Coelho fora de casa na quinta-feira, Celso. Maravilha, Silvestre. Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá? Diga. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma fofoca aqui, que a raposa felpuda que eu tenho lá dentro do Palmeiras passou Ok. Lembrando sempre o saudoso da uma pessoa que inventou esse negócio de raposa felpuda. Raposa felpuda falou assim para mim. Ó, vou até ler o que a raposa escreveu para mim aqui. Raposa palmeirense, hein? Não é porco, não. Depois que o Rafael Veiga perdeu a namorada, que era irmã do Luan Santana, o cara não joga mais, sumiu no campo de novo. Olha o que ele falou. Então, o problema do nosso Rafael Veiga está explicado. Como diria o francês, é mal d'amour, né? Ou saudade do amor que ele perdeu, né? Eu não conheço a irmã do Luan Santana, mas dizem que é muito bonita, né? Então, quer dizer, o cara está meio na fossa. Como diria, no meu tempo ele falava isso, né? O cara estava chateado, falava, tá na fossa, perdeu a namorada, dá um tempo para ele. Vamos então ter compreensão com o cara está sofrendo, o cara é apaixonado, é um cara emotivo, né? É um cara emotivo. Então, o cara que ama sempre tem prioridade, Paulo. Agora pode falar do jogo. Bom, eu falei, né? O Dudu resumiu muito bem o jogo. Contra o Palmeiras, todas as equipes vão se desdobrar. Vai ser jogo difícil até o final. Tinha aquele fator gramado, que o Palmeiras levava uma certa vantagem. Já não tem mais isso, porque as equipes estão aprendendo a jogar nesses campos. Mas o mais importante foi o resultado de 1-0. Seguimos com o nosso giro de reportagem, acionando agora o José Paes, que está na redação com todas as informações do Balbuena no Corinthians. Grande noite para você, meu querido José Paes. O zagueiro chega em condições de entrar em campo já na próxima rodada? Fala, Celso, grande abraço para você, abraço para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Tem que bidar primeiro aí o nosso glorioso Balbuena, aparecer lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para aí sim ter condições de jogo, poder entrar em campo, vestir de novo a camisa do Corinthians. Hoje ele foi apresentado lá no CT Doutor Joaquim Grava, respondeu perguntas dos jornalistas, vestiu a camisa de número 31 e agora vai falar aqui no Gazeta Esportiva justamente sobre essa volta dele ao Corinthians, sobre quando que ele vai poder jogar, vai estar apto para jogar com a camisa do Corinthians. Vamos escutar aí o General Balbuena no Gazeta Esportiva. Roda aí. Então é um reencontro muito bom e eu espero, como você falou, o carinho do torcedor também, eu sempre senti quando esteve aqui, quando não esteve também depois de sair na primeira passagem. Como sempre falo, eu não sei se sou merecedor de tanto carinho assim, eu fiquei só 2 anos e meio no clube, teve a sorte de poder ganhar título sim, e eu não sei se mereço tanto carinho assim, eu fico muito grato, tanto eu como minha família, por todo esse carinho, porque o torcedor não só mostra aqui, senão mostra lá fora também. Eu tromei um monte de vezes, que brasileiro tem em todo lugar, né, em toda parte do mundo. Eu estou me sentindo muito bem, eu estava fazendo pré-temporada assim, lá na Rússia, eu joguei vários amistosos. Essa última semana que eu não treinei com um grupo assim, mas estava treinando individualmente, treinando forte, lógico. Mas eu me sinto sim preparado, vai depender do treinador ou da comissão técnica dele, como eles estão me vendo, se estou pronto ou não, mas se não, vou trabalhar para poder ficar pronto e ficar à disposição, que é o mais importante. Tá, então a palavra do Balbuena aqui no Gazeta Esportiva. Como eu disse, ele ainda não apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, ainda não pode estrear pelo Corinthians, mas o Ramiro, que voltou lá de empréstimo do mundo árabe, esse sim já apareceu no BID, já pode voltar a jogar pelo Corinthians. E o Yuri Alberto, viu, meu querido Chico Lang, fiel corintiana, esse também já apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, já está registrado como jogador do Corinthians e deve, inclusive, ir para o jogo de amanhã lá na Neoquímica Arena contra o Coritiba. Estarei lá trazendo tudo aqui
no Gazeta Esportiva para vocês. O Corinthians que também nessa partida deve ter o retorno aí do Fagner, do William, do Maicon. Esses três devem ficar à disposição do técnico Vitor Pereira para esse super jogo de amanhã. Volto com vocês aí nos estúdios, depois eu volto daqui da redação porque tem notícia importante do Santos, bastidores efervescentes lá na Vila Belmiro. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, Zé, então daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Chicão. Chegou o general. Eu respeito esse negócio de patente, né? Quem sou eu? Sou um mero soldado, torcedor do Corinthians, o comentarista esportivo. Então, Balbuena, general, seja bem-vindo. É o que eu desejo para você. Inclusive, a sobriedade em pessoa, né? Olha, humilde. É humilde, deu uma entrevista sóbria, não prometeu nada, né? Não fez promessa, não. Chegou e falou assim, olha, vamos para cá. Em campo ele é igualzinho, cara. Em campo ele é igualzinho. Então, aquilo que o Miller disse, ele tem razão. Foi a melhor contratação do Corinthians, dessas todas aí que o Corinthians fez nos últimos tempos. Que esse aí veio para jogar. Bom, na realidade, essas contratações iniciais do Corinthians foram boas. Foram ótimas. Infelizmente, o resultado que nós esperávamos de uma sequência desses jogadores não está acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador importantíssimo. Você vê, né? O jogador, quando vem para o Brasil, ele quer aprender, aprende a língua, aprende a cultura, está de volta. Está de volta. Então, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai colocar ordem na casa, ainda mais naquele setor defensivo da equipe do Corinthians. Agora é a vez do Osmar Garrafa, com o noticiário São Paulino, diretamente do CCT da Barra Funda. Grande noite para você, Garrafa. Tem reforço chegando por aí? Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Paulo, ao Chico, a todo mundo acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Essa é a expectativa do São Paulo, né? Porque você vê lá no Flamengo, Cebolinha, Vidal, no Corinthians, Balbuena, Yuri Alberto, enfim, os concorrentes agitados, o Palmeiras também com reforço, e o São Paulo até agora apresentou o Marcos Guilherme, que não é nenhuma novidade, jogador que já esteve por aqui, foi apresentado ontem, inclusive, está relacionado para a partida de amanhã em Porto Alegre contra o Inter, pode até fazer a sua reestreia. E o São Paulo pode ter também um argentino nessa janela. É o Juliano Galopo, né? Jogador de 23 anos do Banfield. Ele, nesse final de semana, ele já não foi relacionado para a partida. Na Argentina, todos já davam como certa a contratação dele pelo São Paulo, mas o presidente Casares, no final de semana e hoje mesmo, declarou que o negócio existe, que interessa, mas que os valores estão muito fora da realidade. E que se vier um aporte financeiro para entrar nessa negociação, o meio-campista, inclusive, joga ali como meia, armador, pode ajudar na marcação também, pode ser reforço do São Paulo. O Rogério Ceni, no domingo, depois da partida contra o Fluminense, foi perguntado sobre o interesse desse jogador, se existia essa possibilidade, o que ele achava do Juliano Galopo. Enfim, vamos ouvir o Rogério Ceni falando desse jogador que pode vir a ser reforço do São Paulo nos próximos dias nessa janela. Um jogador interessante, um meio-campista, um 8/5/10, um jogador versátil, assim como nós temos alguns no elenco. Mas eu sei que é um jogador que custa caro, e aí é uma questão aí da parte diretiva, de investidores, porque o clube em si não tem condições de pagar pelo jogador, né? Eu nem sei o valor exato, mas eu sei que é um valor que supera as nossas possibilidades. Se acontecer, eu acho um jogador interessante que vem para ajudar a gente nesse restante do ano. Se não acontecer, será como alguns outros que a gente especulou e não teve. Então, Celso, na verdade é um negócio que pode acontecer pelos valores divulgados. Isso não vai se concretizar, falou-se em mais de 60 milhões de reais por ele. O que falta acertar seria uma porcentagem para o clube argentino e também a possibilidade de um aporte financeiro. O São Paulo já acionou o seu departamento de marketing e vai tentar, junto com algum parceiro, que ele aporte um valor financeiro X, que ainda não foi divulgado, para que esse argentino
o Galopo possa ser reforço do São Paulo nas próximas horas. Além do Galopo, com a contusão do Arboleda, o São Paulo está de olho, atento ao mercado, mas com dificuldades, pensando em contratar também um zagueiro, porque o Arboleda está fora da Copa do Mundo e só volta a jogar bola na próxima temporada. Então, o São Paulo se daria por satisfeito nessa janela, contratando o Galopo, também um zagueiro, além do Marcos Guilherme, que, repito, que pode estrear, ou melhor, reestrear amanhã com a camisa do São Paulo. Eu volto daqui a pouquinho para falar dos problemas que o Rogério tem para enfrentar a equipe do Inter amanhã na belíssima cidade de Porto Alegre. Celso. Tá bom, Garrafa. Voltamos a conversar então. O Miller, eu vi, ele é bem o símbolo do São Paulino mesmo. Corinthians, Yuri, Alberto, Balbuena, Palmeiras, 2 estrangeiros, tal. E no São Paulo, sabe? Então fica aquela sensação de ressaca, não sei. É verdade, o Miller tem razão. O São Paulino fica com essa cara de dedo, né? Cara de dedo, né? O dedo não tem cara. Fica sem cara, né? Fica sem cara, sem referência, sem nada. Isso é ruim para o São Paulo. Evidentemente que vai fazer diferença, na minha opinião, vai fazer. Por mais que os São Paulinos se esforcem, né? Na minha opinião, o campeonato do São Paulo é a Sul-Americana. O São Paulo tem chances reais na Sul-Americana. Eu acho que eu devia se focar nisso e tentar classificação para Libertadores, também pelo Campeonato Brasileiro. Agora esquecer Copa do Brasil. São Paulo não vai ter chance, vai ter que escolher um torneio. Chicão, o brasileiro ele tem memória curta, cara, infelizmente. É algo assim impressionante. Até o ano passado, a temporada passada, São Paulo não tinha perspectiva de nada. De nada. Uhum. Começa a temporada, contrata Alisson, Nicão, Patrick, jogadores importantes, que hoje, infelizmente, não estão jogando, 2 deles que eu citei aqui, porque estão lesionados. A equipe que o Rogério montou até agora está dando resultado. Está dando resultado. Mas aguenta 3 campeonatos? Não, mas tudo bem. Pode até não aguentar. Mas está indo além da expectativa. Está indo além das expectativas. Então, não é para ficar com esse negócio, não contratou, não tem nada de sufoco. Eu não vejo nenhum sufoco nessa equipe aí de São Paulo. Chegou a hora da gente acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Feirão e Carros. Para cada momento, a melhor opção. Vem pro Feirão. Grande noite para você, Rodrigo. Seja muito bem-vindo neste domingo. Vai ter Fórmula 1, né? E a Ferrari bem empolgada após a vitória na casa da Red Bull. Grande noite para você, Celso, Chico, Paulo Sérgio, para todo mundo que está assistindo, né? Realmente, olha, foi uma vitória histórica na casa do adversário em pleno Red Bull Ring na Áustria. Mais ou menos aí como o Corinthians ganhar no La Bombonera. Foi um negócio bem forte para a Ferrari e a Red Bull. Boa metáfora. Gostou, né? Gostei. Mas em Paul Ricard a gente vai ver se realmente o Charles Leclerc ainda consegue tirar o título do Max Verstappen nesse ano. O Verstappen segue favorito, né? E olho também nas Mercedes. Tanto Lewis Hamilton quanto o George Russell começaram o ano lá nas últimas colocações e já estão conquistando diversos pódios e podem até brigar pela vitória. Lembrando que é o GP número 300 do Hamilton nesse fim de semana. E o Brasil também luta pelas primeiras colocações na Fórmula 2, na divisão de acesso, com o Enzo Fittipaldi e o Felipe Drogovic, que é o líder do campeonato, esses carros que vocês estão vendo aí. E em 2022, Celso, a gente passa a ter uma categoria escola para quem sonha com a Fórmula 1 e quem conta isso para a gente é o Nick Giafone, da Associação de Pilotos Brasileiros de Fórmula, e o Nick já conquistou o pódio em sua estreia na Fórmula 4 Brasil e elogiou a categoria justamente por ter muitos treinos entre as corridas, e isso é muito bom para eles. Sem dúvida. A gente precisa de tempo no carro, a gente sabe que na Europa eles trabalham com 40 dias de teste por ano, então é muita coisa e é um carro muito manhoso de guiar. O Fórmula 4, por mais que não pareça, ele é um carro que tem as suas manhas, ele tem alguns pontos do jeito que ele foi construído que deixa o carro um pouco diferente de um Fórmula 3, de um Fórmula 2. Então são umas manhas que a gente tem que guiar e a melhor forma de conseguir aperfeiçoar e ter o domínio do carro é treinando. Esse aí tem velocidade na veia, Celso. Tem, tá. O sobrenome está ligado à corrida. Exatamente. O filho do 3 gerações, né? Exatamente. Filho do Felipe Giafone, neto do Zeca Giafone, que era um dos primeiros vencedores da Stock Car. Inclusive, a família deles hoje faz os motores da Stock, estão sempre envolvidos lá. Eu conheço o Zeca, hein? Então, é dessa época mesmo, Chico.
E além da Fórmula 4, a gente vai mostrar que a molecada também acelera carros de turismo, ganhou uma ótima opção em 2022, o Mercedes Challenge. Eu entrevistei em Interlagos o Enzo Gianfratti, que tem só 19 anos e é o atual campeão da Copa Shell HB20. Ele explicou a diferença entre essas duas categorias lá em Interlagos. A principal mesmo diferença entre a Mercedes e o HB20 são os cavalos. A Mercedes tem 330 cavalos e o HB20 tem 160, então é uma diferença que é gritante. E essa é a maior diferença entre os dois. E a gente sabe que provavelmente na hora de dosar o pé no acelerador isso faz toda a diferença, né? E a tocada do piloto acaba sendo outra, né? Sim, a tocada do HB20 é mais traseiro, você joga a traseira do carro para fazer as curvas. E é mais... são detalhes, sabe? E na Mercedes não, na Mercedes o carro é mais quietinho, o carro é muito pesado, então quanto mais reto o carro ficar, melhor. E nas curvas também é sossegado, é tipo um carro de rua, só que muito mais rápido. Uau! Deu vontade, Celso? Quero! Quer, então eu vou te dar a matéria completa vai ao ar nesse domingo, mas eu já vou te dar um spoiler. Eu acelerei o carro do Mercedes Challenge, o Enzo Gianfratti me convidou, não tive como falar não. Tô com inveja aqui. Então, eu falei que você vai acelerar, que você já acelerou o Mitsubishi, você vai mesmo ou não? Olha, claro. Tô convidando no ar, tá intimado aí. Não vejo a hora. Amanhã? Não, amanhã também não, né, Celso? Calma, a gente vai organizar, vou falar com o Enzo Gianfratti, mas é muito legal, né? Já que a gente falou desse Mercedão aí, a gente também vai falar nesse domingo do Feirão e Carros, que está na sua reta final, né? Que vai até o dia 31 de julho e são mais de 80 mil ofertas para você encontrar o seu novo carro no site feirão.icarros.com.br. Então é isso, Celso. Nesse domingo espero vocês, 8h20 da noite, um pouquinho antes do Mesa Redonda, e depois espero você para acelerar lá o Mercedes, hein? Demorou. Demorou. Quem tem amigo não morre pagão, né? É isso mesmo. Rodrigo, sempre uma honra. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo espaço. Não vejo a hora de acelerar. Você é corajoso, hein, Rodrigo? Corajoso. Não, a gente empresta o carro. O Celso entregou o Mitsubishi certinho. Vai entregar o inteirinho. Mercedes também. Tá? Mitsubishi é Mitsubishi. Vamos lá, novo contato com o Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Para variar, o Abel Ferreira aproveitou a coletiva de imprensa para dar mais uma reclamadinha do calendário. Não é isso mesmo, Silvestre? Exato, Celso. O Palmeiras joga quinta-feira contra o América em Belo Horizonte. No domingo recebe o Internacional aqui em São Paulo no Allianz Parque. Mais 2 jogos, né? Já jogou segunda-feira contra o Cuiabá. Mas é o calendário brasileiro. Ano de Copa piora. E essa história, nossa, desde quando eu era garotinho, tenho certeza que você também, Celso. Comecei a escutar a rádio com 4, 5 anos já, programa esportivo, e os jornalistas daquela época, daquele período, final dos anos 70, começo da década de 80, já reclamavam do calendário. E o Abel soltou o verbo mais uma vez. Vamos ouvi-lo. Nós temos uma reação muito forte pós-perda, mas há jogos que não dá para reagir pós-perda. Há jogos que os nossos jogadores jogam com a bateria a 30%. E agora vai acontecer o seguinte, que é outra para vocês refletirem. Vocês acham que é igual uma equipa que tem 3 dias de recuperação a outra equipa que tem só 2? Acham que é igual? Vocês acham mesmo que é igual? Uma equipa que tem só 2 dias para recuperar e uma equipa que tem 3. Vocês acham mesmo que é igual? E vocês acham que isso é normal? Há 30 anos que isso é normal? Isso é normal? E vocês acham isso normal? É só a minha opinião. Eu só estou a dar... Pagaram-me para eu vir para o Brasil. O Palmeiras paga-me para eu deixar todo o meu conhecimento dentro do Palmeiras. Todo. Bom ou mal, o meu conhecimento tem que ficar... É por isso que me pagam. Tudo que eu faço está tudo registado. Está tudo lá. Gostam ou não gostam? E eu aqui, eu só dou opiniões. Só opiniões. Não estou a dizer que tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Não. É só a minha opinião. É a minha experiência. Só. Não quero que ninguém troque por minha culpa. Bom, ontem o Abel, inclusive, deu uma poupada, por exemplo, em 2 titulares. Marcos Rocha e Zé Rafael começaram no banco. O Piquerez sentiu uma dorzinha na coxa no segundo tempo, pintou a desconfiança de lesão, mas ele foi avaliado, apenas dores musculares, a chamada mialgia, mas é dúvida para o jogo de quinta contra o América. O reserva imediato, o Jorge, está no departamento médico com o joelho baleado, está fora, então o Abel ou vai sacrificar e colocar o Piquerez, ou o Vanderlan, que é garoto da base,
base e que já jogou algumas partidas no time profissional, alguns minutinhos também no jogo de ontem. Merentiel e Lopes, os gringos atacantes, já estão inscritos e devem, no mínimo, ser relacionados para a partida contra o América. Falou, pessoal! Valeu, Silvestre. E ainda em cima daquilo que o Silvestre estava falando, desde pequeno ouvi sobre o calendário, eu cheguei a narrar 2 jogos de São Paulo no mesmo dia. E o Juninho Paulista jogou nos 2. Jogou nos 2. Quer dizer, claro que não o jogo inteiro. Então o calendário é uma coisa antiga. Foi 93, né? Na Premier League também se reclama do calendário, mas claro que o calendário nosso, ele é insano. Eu vou deixar para o Paulo Sérgio falar, porque ele jogou na Europa e lá na Europa parece que é diferente, né? Na realidade, o futebol mudou muito, né? E todos nós sabemos disso. O futebol mudou, o nível de velocidade dos atletas aumentou muito. E é lógico que essa exigência, ela também... Desgasta. Esse desgaste acaba aparecendo. É lógico que nós sabemos que quem tem 3 dias, o próprio Rogério Ceni mencionou aí, uma equipe teve 5, outra teve 2 dias, 3 dias. É difícil por uma para outra. Agora, não adianta ficar reclamando. Tá aí o calendário, já sabe como é que é. Então não adianta, foca no jogo, usa o que tem, e o que tem tá surtindo efeito, Abel. Agora tem aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que os técnicos têm que reclamar do calendário, sim. Os jogadores têm que se unir e tem que buscar uma coisa mais racional, coisa condizente com a condição física deles. Eu entendo até de reclamar, mas tem que ser uma reclamação palpável, fazer uma coisa séria. Entendi. Não é ficar todo dia, todo sábado, todo domingo, todo dia reclamando. Ou não, vamos parar? Paramos. Que parece desculpa, né? Sabe? Então, vamos parar o campeonato, vamos resolver esse problema. Isso aí. E ponto. Agora, todo dia que a gente vem aqui, fica isso e aquilo. Mas aí cai naquilo que o nosso querido Casagrande, no Mesa Redonda, né, disse, né, que os jogadores de hoje são mistos. Falando em Casagrande, olha só, domingo, como você bem destacou, no Mesa Redonda, nós tivemos a honra de receber o Walter Casagrande Júnior. O Casão contou muita história bacana e separamos um trechinho para você. Eu reencontrei o Magrão, depois de nós termos ficado um tempo sem... É o Magrão Sócrates. Sem conversar, e nós fizemos o Arena Sport TV, e estava eu, ele e o Bodão, e o Bob Faria apresentando, e aquele dia me deu um negócio que eu aprendi na clínica. As minhas psicólogas falaram assim, Walter, você tem que colocar os seus sentimentos para fora. Se você sente alguma coisa por alguém, vai e fala para a pessoa. E aquele dia, ele foi a primeira pessoa que eu falei que eu amava. O primeiro homem que eu falei que eu estava amando foi o Magrão. Eu fiz uma declaração de amor para o Magrão, muito espontânea, sincera, e é o cara que... da maior importância que eu tive na minha vida mesmo, de verdade. Foi um cara que eu tive um romance. Nós fizemos um casal. Nós tivemos uma história de amor, como o Gilvan e eu escrevemos no livro. Porque foi uma história de amor mesmo. Eu era apaixonado pelo cara, eu sei que ele era apaixonado por mim também, porque tudo que aconteceu com a gente foi tudo tão natural, tudo tão simples. Dentro e fora do campo, as coisas aconteciam de uma tal maneira que isso aí só acontece quando você tem amor por alguém. O José Paes está de volta agora com as informações do Santos. Já foi definido o nome do substituto de Fabian Bustos? Já sim, Celso Cardoso, já sim. Lisca doido vem aí para assumir o comando técnico do Santos. E olha só, uma novela danada em torno aí do nome do Lisca até que ele fosse anunciado realmente como técnico do Santos. O que aconteceu? Ontem vazou que o Lisca estava apalavrado com o Santos. O problema é que o Lisca era técnico do Sport e ontem o Sport tinha um jogo importante lá na Ilha do Retiro contra o Vila Nova, jogo válido pela Série B. Depois o jogo acabou até 0-0, mas ninguém ali na coletiva, nenhum dos jornalistas, queria saber do jogo, resultado, todo mundo só queria saber se ele ia mesmo deixar o Sport para ir para o Santos. E até durante o jogo ali, a torcida gritou mercenário para o Lisca, jogaram um copo de cerveja nele, enfim. Então os jornalistas só queriam saber disso. E aí, você vai deixar o Sport para ir para o Santos ou não? E aí a gente vai rodar para vocês aí um trechinho dessa coletiva, alguns trechinhos dessa coletiva. Vocês vão ver que o Lisca ele começa a entrevista de um jeito e termina de outro. Vamos conferir. Você não confirma que está acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador de esporte. Eu estou aqui falando pelo esporte. Essa notícia não procede.
Então, onde que veio a notícia? Tem que perguntar para quem... Santos para cá. Então, pergunta para lá, para quem deu a notícia. Tem alguma declaração de algum dirigente do Santos? Não, a notícia veio de lá para cá. Tem alguma declaração minha? Não tem. Tem alguma declaração do meu agente? Por isso que a gente está perguntando a você então, mas se é verdade ou se não é. Obviamente que não. Evidentemente que o torcedor vai voltar a apoiar, e você permanecendo como está garantindo aí que permanece, o torcedor vai voltar. Eu não garanti nada. Eu garanti alguma coisa, você está botando palavra na minha boca. Não garantiu permanência, então? Eu não garanti nada. O mercado do futebol ele funciona assim, sabe? Tem treinadores que recebem propostas, aceitam, outros não. Tem treinadores que são demitidos, quando também acham que não tem que ser. Isso faz parte do mercado. Né? É a nossa vida, a gente é assim. E a gente sempre avalia quando chega uma proposta. Né? E desde que eu cheguei aqui, eu já recebi 3 para sair do esporte. 3. E não saí. Nenhuma do Santos. Dessas 3, nenhuma do Santos. Não, da onde eu não vou falar, eu não fui. Eu fiquei aqui, eu permaneci, eu estou comprometido com o esporte. Estou aqui, ó. Agora a gente avalia, né? E vou avaliar. Porque todo mundo falou que chegou uma proposta, vamos ver agora se eu chegar em casa, se realmente vai ter uma proposta, porque até agora eu não tive. E se tiver a proposta, eu vou avaliar. Tá, então a palavra do Lisca, começou dizendo que era treinador do esporte, depois admitindo que se tivesse uma proposta ia avaliar. O Lisca estava só há 3 semanas no esporte, foram 4 partidas, 3 empates, 1 vitória, agora ele rescindiu hoje com o esporte, já deixou o clube lá do Recife e vai ser anunciado muito em breve oficialmente como técnico do Santos. O Yuri Romão, que é o presidente lá do esporte, hoje ele deu um pronunciamento falando sobre esse caso, disse que a atitude do Lisca foi muito antiética, estava muito bravo com o treinador e aí tem uma multa lá no contrato do Lisca. Agora a gente não sabe se o Lisca vai pagar essa multa para ir para o Santos ou se o Santos vai pagar essa multa para ter o Lisca. O que a gente está percebendo aí, conversando com um ou outro, é que o próprio Lisca deve pagar essa multa para aí sim se desvincular totalmente lá do esporte e assinar, enfim, como técnico do Santos. Vamos ver como é que vai ser essa passagem aí do Lisca doido lá pela Vila Belmiro. Volto contigo, Chico Lang. Ô, Garrafa, volta aqui. Entre lesionados e suspensos, quais são os pepinos que o Rogério Ceni tem na mão para definir o time que pega o Inter amanhã lá em Porto Alegre? Aliás, Celso, São Paulo já está na capital gaúcha para enfrentar amanhã às 8h30 da noite o Inter e ganhou problemas, né? O Léo já era certeza que ficava de fora, deixou o jogo contra o Fluminense contundido. O Jandrei, que existia uma possibilidade, não viajou, ele levou uma pancada nas costas e, portanto, foi preservado, não está legal, não participou da atividade de hoje pela manhã aqui na Barra Funda e não viajou com a delegação. O mesmo acontecendo com o zagueiro Miranda. As novidades, então, o Thiago Couto mantido no gol, o Marcos Guilherme, que deve reestrear, e o time será formado com muitos garotos da base. E vale lembrar que Patrick e Caleri também estão suspensos e ficam de fora. Em termos de Copa do Brasil, o São Paulo tem o América em 2 jogos. O primeiro jogo acontecendo fora de casa, é o Tricolor sonhando com o título inédito, Celso. Tá certo, Garrafa. Obrigado pelas informações. Portanto, o São Paulo, acho que a Sul-Americana é viável, mais viável do que Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho. Eu estou apostando que o São Paulo vai levar essa Sul-Americana. E levando a Sul-Americana, já está na Libertadores do ano que vem, do 2023. Que é o grande objetivo do Rogério na temporada. A coisa não tem nada a perder, né? Conquistando a Sul-Americana, indo para a Copa do Brasil, vai tranquilo, joga contra o América, chega depois numa semifinal o Flamengo ou o Atlético, vai tranquilo. Campeonato Brasileiro ali, entre os 6 melhores, na parte de cima da tabela, garantindo uma vaga via Sul-Americana, pode até relaxar no Brasileiro. O Rogério sempre está fazendo um grande trabalho no São Paulo, vamos reconhecer. Bom, vamos para o resultado da enquete. Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Corinthians ou São Paulo? E a maioria respondeu que foi o Corinthians com 60% dos votos. Acho que tem muito mais a ver com a sequência da chave do que com o adversário em si. Porque América e Atlético Goianiense são... que depois, entre pegar Fluminense ou... Flamengo. O São Paulo pega o Flamengo. Se passar, ou Fortaleza, né? Ou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Então, quer dizer, é complicado, né? Agora, o Corinthians não, tem um caminho mais fácil. Agora, isso não quer dizer que vai passar, né? Porque quanto mais fácil as coisas para o Corinthians, mais difícil fica, né? Isso é verdade. É a contradição da contradição, né?
Corinthians é um paradoxo. Se bem que ganha do Flamengo, elimina o Boca Júnior, mas perde do Atlético Aí você Goianiense. Você tem um Fluminense pela frente aí. Que hoje apresenta o melhor futebol isso aí. no Brasil. Então não vai ser um jogo fácil, mas sem dúvida nenhuma, esse chaveamento do Corinthians é mais fácil. É isso aí. Bom, por hoje é só. Obrigado, Chico. Obrigado Paulo. Nos vemos amanhã no Gazeta Esportiva de Chile, volta. Grande abraço pro Chile, hein? Pro Chile, né? A namorada deles faz aniversário. Parabéns, Chile. Parabéns. Fique com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.